Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E é isso, eu vou falar sobre Stranger Things. Em primeiro lugar, eu quero contar o que eu achei da série, como é que foi essa experiência de ter maratonado uma série pela primeira vez na vida, que eu, particularmente, nunca tive interesse por essa série, e sempre tive muita dificuldade em assistir qualquer tipo de série, porque eu assistia filmes, assisto ainda, de forma fragmentada. Então, são 30 minutos num dia, 40 minutos no outro, no máximo 1 hora, assim, estourado. Mas é muito difícil para mim assistir um filme inteiro, não só pela questão do tempo, mas como também pela questão da atenção mesmo, Eu já estou tão acostumado a isso que quando eu tento assistir um filme por um tempo muito longo, eu acabo cochilando, não funciona. E aí, séries, quando eu via aquele negócio, episódios com mais de 1 hora, não sei quantas temporadas, meu Deus do céu, dava uma preguiça, eu falei, não vou assistir isso. E fora que Stranger Things estava assim uma moda e eu tenho um certo preconceito quando as coisas estão na moda demais, e aí eu nunca tive interesse. Mas de tanto ver pessoas bacanas, inclusive, falando que a série é boa, eu pensei, não, vou dar uma chance. Vou dar uma chance para esse negócio e sem saber de nada, sem ver nada antes, sem saber do que se tratava, assim, só muito por cima mesmo, de algumas pessoas que eu conhecia, que assistia e tal. E aí eu dei uma chance para essa série e fui assistir como um entretenimento mesmo, sem pretensão de tirar grandes reflexões de lá de dentro, de fazer análise simbólica ou qualquer coisa do tipo, Simplesmente fui assistir. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz nos últimos tempos. Foi uma das melhores experiências, assim. Eu me envolvi tanto com a série que eu comparo ela, não em questão de qualidade, quem sou eu para ficar julgando certos tipos de coisas da série, Mas eu comparo a experiência que eu tive, a sensação que eu tive, com O Senhor dos Anéis. Com o período que eu tive assim, esse contato com O Senhor dos Anéis. Eu acompanhei o lançamento do Senhor dos Anéis aqui no Brasil em VHS. Eu era criança. E aí meu tio alugava as fitas, a gente assistia, juntava a galera para assistir O Senhor dos Anéis na casa da minha mãe, e todo mundo, porque só a gente que tinha um aparelho, de ler a VHS. E aí eu assisti aos filmes nessa época. Depois, na adolescência, assim, já saindo da adolescência, eu redescobri os filmes, assisti todos, mais ou menos na época do lançamento do Hobbit também, E aí fui assistir o Hobbit e depois fui ler os livros, Na época o Padre Paulo Ricardo lançou cursos sobre o Silmarillion, sobre o Senhor dos Anéis, Tolkien, a imortalidade, as coisas assim. E aí eu me envolvi de novo, E fui assistir os filmes na versão estendida e fiquei realmente absorvido nisso. Teve uma época que até um grupo de igreja se reuniu para assistir a versão estendida, e churrasco, assistindo, foi muito legal. Os livros estão até aqui, é que não dá para vocês verem porque eu estou bem na frente, dos livros do Tolkien. Enfim, então me envolvi bastante, gostei muito. Não julgo qualidade, fotografia, atuação de personagens, não sei o que, furos de roteiro, isso não me interessa, isso não me interessa. Não tenho um talento suficiente para julgar esse tipo de coisa. Gostei, foi legal, foi bom, certo? Então, depois disso, já assisti inúmeros filmes. Mesmo tendo essa dificuldade de assistir o filme fragmentado, eu assisto muitos filmes. Nos últimos 2 anos, então, eu assisti uma cacetada de filmes dos mais variados gêneros possíveis e até descobri que gosto de filmes que antes eu não dava bola. Descobri que eu gosto de filmes de comédia romântica, gosto de filmes de drama, certo? Comédia dramática também. Descobri que eu gostava disso. Antes eu achava que eu só gostava de filme de comédia e de fantasia. Pobre criança. Então, enfim, esse sou eu, é um pouquinho de mim. E aí eu continuei assistindo a série e assim, já nos primeiros episódios eu fiquei muito envolvido mesmo, e estava assistindo assim 2 episódios por dia. E aí na medida que eu fui avançando nas temporadas, tem um detalhe, eu comecei do zero quando a 5ª temporada já estava em andamento.
certo? Então eu fui assistir uma temporada por semana. Assisti a primeira, a segunda, a terceira. Quando chegou na quarta, eu não consegui ver em uma semana, eu assisti em menos tempo. Eu me envolvi demais com a série e estava assistindo um episódio atrás do outro. Não podia ter um tempo livre que eu estava assistindo, estava ficando viciado já. E com a quinta temporada não foi diferente. Eu assisti a quinta temporada em 2 dias, praticamente 2 dias. Eu comecei na quinta à noite, assisti na sexta e terminei no sábado pela manhã. E assim, como eu disse, não tive pretensão alguma de fazer grandes análises, né, de descobrir grandes coisas lá dentro, de pegar easter eggs, né, enfim, não foi nada disso. Foi só com o intuito de me entreter. E esta foi a melhor coisa que eu já fiz. Quando a gente vai assistir alguma coisa ou ler alguma coisa já com preconceitos, já com um olhar específico, né, este filme trata sobre tal coisa. Então eu já vou observar o filme sob essa ótica, tá? Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo isso, até porque eu já fiz análise de filme aqui com base na crise dos 30, por exemplo. Então assistir o filme com esse olhar de crise dos 30 é interessante, né? Interessante. Mas é claro, quando a gente faz isso, a gente está condicionando a nossa percepção a um tipo de análise, a um viés apenas, certo? Quando a gente faz o contrário, quando a gente assiste só com o intuito de entretenimento, a gente presta muito mais atenção no que está acontecendo. E a gente acaba captando outros elementos, porque é aquela velha discussão de simbolismo e alegoria, né? De Tolkien e Lewis. Assistir Nárnia sem saber que Aslan é Jesus Cristo é não assistir Nárnia, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um viés de análise de algum filme, de algum livro, né, a gente está fazendo esse tipo de alegoria, a gente está absorvendo apenas aquilo que a gente queria absorver. Mas assistir de forma despretensiosa, de forma desarmada, né, é tentar captar os símbolos, certo? Porque o símbolo ele está em aberto, o símbolo ele se mostra com suas várias facetas, certo? E aí, com o tempo que a gente vai percebendo a harmonia que há entre eles, e eles acabam revelando coisas pra gente. Quer dizer, eu fiz com Stranger Things o que eu tento fazer, por exemplo, com os astros. Quando eu estava estudando astrologia, né, não parei, mas agora não tenho aquela atenção como antes, né? Um exemplo, eu passava semanas observando as fases da Lua. Eu não fiquei só 28 dias, né, observando, né, os ciclos. Não, o tempo todo. E até hoje eu me pego ainda, né, observando algumas coisas. Por exemplo, aqui na minha região estava muito quente nos últimos tempos. E aí vinha a previsão de chuva. Eu olhava para o céu, via que estava lua crescente, lua nova. Eu falava, pessoal, não vai chover. Não vai chover. Esse calor que está com essa lua crescente, se chover vai ser uma tempestade. Mas não vai chover. Só quando virar a lua. E aí quando virou a lua, para a lua cheia, que é a lua mais fria, aí começou a previsão de chuva, eu falei, ó, agora pode chover a qualquer momento. E aí, de fato, quando a lua cheia entrou no seu ápice, e aí já está, nos últimos dias, já está entrando na lua minguante, já está chovendo. Já começou a chover. Né? Então, eu já me pego, né, observando essas coisas, porque eu comecei a observar as fases da lua de forma despretensiosa, certo? Observando os astros, observando os símbolos, encontrando, identificando os planetas no céu, né? Tentando identificar, não, aquilo ali não é uma estrela, aquilo ali é Mercúrio, certo? Aquilo ali é Júpiter, é Vênus, é Saturno, enfim, né? E fui observando as coisas. E faço isso às vezes com outras coisas, né? Quando, por exemplo, eu li Drácula, né? Tá aqui, cadê? Não dá pra ver, ele tá escondido aqui atrás, né? Por causa do ângulo da câmera, mas tá do lado do Frankenstein aqui. Quando eu li o Drácula de Bram Stoker, eu também fiz isso, né? Foi com o intuito de me entreter, e aí eu descobri muitas coisas, achei muito legal, enfim. Então, essa foi um pouco da minha experiência ao assistir Stranger Things. E, beleza, por que raios então eu estou gravando um vídeo se eu não tinha a intenção de fazer isso? Porque a série é tão boa, mas tão boa, que vale a pena eu fazer esse vídeo aqui. Vale muito a pena. Não como uma grande análise, uma análise profunda, até porque eu assisti uma única vez, né? Então eu preciso rever muitas coisas para ter realmente uma visão mais ampla do que é esse todo da série, né?
para fazer uma análise mais profunda. Então não é um vídeo de análise, né? Já tenha de antemão isso daí. Eu quis fazer esse vídeo porque eu percebi algumas coisas, e algumas coisas muito interessantes, que eu não vi outras pessoas falando, tá? Também depois que acabou a série eu assisti inúmeros reels, né? Enfim, videozinhos curtos e tal, de pessoas comentando algumas coisas, até dei uma procurada nisso que eu vou falar, né? Se tinha alguém falando, e não vi ninguém falando assim, de forma mais clara, objetiva sobre isso. Então eu pensei, não, então por que não, né? Por que não? Se eu gostei, se foi bom, por que não fazer, né? Beleza. Então assim, tem também outras controvérsias, né, nessa série, né? Tem gente falando que não presta, que é coisa do encardido e tal. E gente, assim, ter coisas ruins, ter uma espécie de terror, não torna a série algo diabólico. Pelo amor de Deus, né? Se fosse assim, a gente não ia poder ir em Notre Dame, né? Eu falo como quem já foi lá, né? Nunca fui, só vi. Mas enfim, né? Por que que existe uma catedral católica, antiquíssima, belíssima, com imagens de demônios do lado de fora, as gárgulas, né? Porque o feio, né, o mal, ele não só existe quanto é pedagógico, certo? O simples fato de ter a presença de um indivíduo ali que tem realmente uma aparência diabólica, tem um comportamento diabólico, né, não torna a série algo assim. Está retratando isso. Agora, o modo como a gente observa, o modo como esse símbolo é de fato um símbolo e não uma alegoria ou um antissímbolo, é que vai dizer se a série é boa ou ruim. Um exemplo oposto nós temos naquela série Lúcifer. Eu não assisti nada da série, então não sei dizer com riqueza de detalhes. Mas pelo que eu estava observando do pessoal dizendo, estava todo mundo falando, tinha catequistas lamentando porque tinham catequizantes que estavam achando que o diabo era bom por causa da série. Pelo amor de Deus, gente, como é que Lúcifer é bom? Né? Umas coisas assim. Né? Aí, isso daí sim, por mais que não tinha, né, toda aquela estética do Vecna, né, das possessões do Vecna, que eram realmente algo, né, diabólico, vamos dizer assim, até um pouco assustador no começo da 4ª temporada, não tinha toda essa estética, mas era algo ruim, certo? Parece ser algo ruim, né? Me digam aí quem já assistiu a série, tá? O Lúcifer. Então, pelo amor de Deus, não é essa a questão, não é essa a discussão. Beleza, tá, já falei demais, vamos ao que interessa. O que eu percebi da série? O que eu achei legal? O que saltou aos meus olhos desde o começo? Eu não posso dizer que tem um personagem favorito. Eu gostei muito de vários deles, do início ao fim, certo? Outros mais, outros menos. Uns eu passei a gostar, que eu não estava gostando no início. Outros eu deixei de gostar, que estava gostando no início. Mas enfim, não posso dizer que tem um favorito. Agora, se tem um que se destacou, se tem um que desde o princípio, assim, que eu tive uma afeição por ele e confesso que é um personagem excelente, é o Hopper, o Jim Hopper, que é o policial, né? Ele se mostrou como um grande pai, assim, de todo mundo desde o começo. E a impressão que eu tinha, né, eu tinha uma compaixão por ele, que ele nunca errava de verdade, ele sempre errava tentando acertar. E como um pai mesmo, que toma a responsabilidade do mundo para si. E é muito legal porque, assim, ele era um paizão, um homem que desabafava com as pessoas. E isso é impossível, isso não existe. Um homem que desabafa desse jeito não existe. Então, se existiu na série, é por quê? Porque é um símbolo. É um símbolo. O Hopper, ele é o coração de um pai. Rasgado. Né? A gente está vendo o que está acontecendo por dentro e por fora dele. Isso foi muito legal, muito legal. E aí eu percebi um contraste dele com o Dr. Brenner, principalmente quando ele adotou a Eleven, né? Ou a 11. E aí a Eleven chamava o Dr. Brenner de papai, e ela foi adotada como filha do Hopper. E aí opa, peraí, ó, o memezinho do Leonardo DiCaprio, né?
tem um detalhe aqui, tem um contraste aqui entre os dois. O Dr. Brenner, ele é o papai, certo? Que tem muitos filhos, digamos assim, mas que não sabe lidar com a culpa paterna. Ele não sabe lidar com o fato do pai fazer errado o que tem de fazer. Do pai errar. Porque o pai erra. Né? Os pais erram ao longo do caminho. E os pais que não têm esse peso na consciência, a palavra é essa, né? O peso na consciência de ter errado. Porque não existem pais perfeitos. Tá? Não existem. Ah, e a Sagrada Família? São José tinha o pecado original ou não? Começa por aí. Tá? O único imaculado era Jesus Cristo e Nossa Senhora, os únicos. São José tinha, no mínimo, o pecado original para ser perdoado. Então, logo, ele tinha o peso na consciência de ter cometido algum erro com Jesus Cristo. O pai tem, certo? O pai sabe que, apesar de ele se esforçar para dar para o filho aquilo que ele não teve, geralmente é assim, né? Dar o melhor, né? Para ele o que é o melhor? O que foi bom para ele e o que ele queria ter e não teve. Geralmente é assim, certo? Então, se o pai não carrega esse peso na consciência de ter errado em algo, né, tá faltando atenção aí. Mas todo pai tem isso. Como é que o Dr. Brenner lida com isso? O Dr. Brenner, ele não sabe ser um bom pai, porque ele quer esconder todo o peso da sua consciência, com mais erros, e mais erros, e mais erros, certo? É isso que ele faz com todos os seus filhos, né? E é o que ele faz também com a Eleven. O final dele foi bonito, certo? Foi legal, ele tentou redimir o seu erro. E redimiu. De uma forma bonita, não é? Ah, mas não teve nenhum sentimento da Eleven por ele, né? Não teve o perdão. Gente, adolescente não gosta do pai. Adolescente não quer muito saber dos pais. Né? Essa fase ali da vida é compreensível o comportamento da Eleven. Muito compreensível. Simples, e também por tudo que ela sofreu na mão do Dr. Brenner. Né? Mas enfim, né? Qual é o contraste? O Dr. Brenner não sabe lidar com os seus erros de pai. Não sabe. E aí, ele age daquela forma. O Hopper, por sua vez, ele sabe lidar com seus erros. E tanto que ele acerta. Ele vai lá e corrige o que tinha feito de errado, faz melhor, certo? Enfim, né? Assistam a série. As únicas coisas que eu quero falar aqui também a respeito disso, algumas falas do Hopper, trazer algumas falas do Hopper que são muito interessantes e mostrar um pouco do exemplo disso naquela pintura de família. Acho que é esse o título. Eu tenho ela até aqui na minha casa. Que é uma pintura onde está uma família fazendo uma refeição, né? Tem uma mulher, né, estendendo a mão para dar um pedaço de um pão, parece para um cavalo que está aparecendo na janela. Aí tem 3 crianças comendo, uma senhora cortando um pedaço de pão para dar para uma outra criança menor. Né? O filho, o homem, se destaca no centro da tela, né, comendo com o braço estendido, assim, está sendo o homenzinho da casa. E aí, no canto escuro da tela, tem um sujeito, um homem, que parece que está chegando em casa. Né? Um homem barbudo, com chapéu, está guardando alguma coisa, pendurando alguma coisa e olhando para a mesa. Né? Como se ele tivesse acabado de chegar para ocupar uma cadeira vazia que está ali na mesa para participar da refeição. E o nome da tela é Um da Família. Quem é esse Um da Família? É o pai. Está faltando quem na mesa ali? O pai. É o pai que chegou do trabalho, certo? É interessante que o avental da mãe se mistura com a toalha da mesa. Se você observar a tela, certo? O avental ele se mistura com a toalha para dizer que é a mãe que mantém aquela ordem, certo? A mãe ela se mistura com os afazeres domésticos porque a mulher é de fato aquela que se mistura, o ar da casa, né? O tom que existe, a atmosfera, a aura da casa é a mãe. Se a mãe vai mal, a atmosfera do ambiente vai mal, certo? O clima do ambiente, quem dá é a mãe. E o pai, o que faz? O pai é o chão. Às vezes a gente anda até sem olhar para o chão, porque a gente sabe que o chão está ali, né? Para sustentar. O chão é o que mantém firme. O pai é isso. O pai é o chão. O pai é que faz com que
aquele ecossistema se mantenha de pé. Não é ele que faz o ecossistema girar, não é? A ordem, que mantém a ordem, é a mãe. Mas ele é o chão, para que haja um ecossistema. Por isso que ele aparece escondido, escuro ali, né? O pai é um pouco disso. O pai não tem realmente muito destaque, né? Às vezes a gente ainda faz brincadeira, né? Por que o Dia das Mães nas escolas é tão legal e o Dia dos Pais é um negócio assim, beleza, né? Cumprir tabela. Né? Porque pai realmente é assim. Não é porque o pai é um sujeito desligado, não é um sujeito emotivo como a mãe é, né? Para essas coisas. Não é só isso. É porque faz parte da estrutura, da realidade das coisas mesmo, certo? O pai é uma figura escondida ali no escuro que não tem muito destaque, certo? O menino tem um destaque na tela porque ele é a criança, ele vai ser um pai um dia e vai para o escuro, não tem jeito. Né? Então essa é a figura paterna, tá? O Dr. Brenner, ele tem destaque demais. E é por isso que dá errado. O Hopper não. O Hopper ele se mantém ali no escuro. Né? Na série ele tem destaque. Tá, na série ele tem destaque. Mas você percebeu, ao assistir, se você assistiu, que ele é o pai de todo mundo ali? Ele é o pai, inclusive, da Joyce. Né? Da Joyce que forma um par romântico para ele. E, graças a Deus, eu preciso bater palmas para a Winona Ryder, porque ela agora arrumou um par legal. Né? Combinou com ela, Porque, meu Deus do céu, essa atriz só arrumou mandu, como dizem aqui. Né? Foi quem? Besouro Suco, o Drácula, Edward Mãos de Tesoura. Depois eu soube que ela se casou com Johnny Depp. Brincadeiras à parte, né? Então o Hopper, ele é o pai de todo mundo, ele se comporta como o pai de todo mundo. E quando ele, no final da segunda temporada, foi isso mesmo, no final da segunda temporada, ele desabafa com a Eleven no carro, né, quando eles estão indo para o laboratório, né, já perto ali da cena final, né, da batalha final da Eleven com o portal, ele desabafa com ela e ele fala que ele se sente como um buraco negro. Quando ele disse aquilo, eu parei e falei, não, tem alguma coisa nesse cara. Tem alguma coisa nesse cara aqui, vou prestar atenção nesse cara. E aí agora eu estou reassistindo a série, né? Gostei tanto que estou começando de novo. Só que agora eu estou assistindo legendado, certo? A primeira vez eu assisti tudo dublado, agora eu estou reassistindo legendado. Primeira temporada, quando o Hopper, ele tá ali, né? As manhãs são para café e contemplação, não tá nem aí pro trabalho, porque realmente não acontece nada em Hawkins. E aí quando começa a acontecer alguma coisa e ele precisa de fato ser o xerife da cidade, tem uma cena, a única cena que mostra ele com alguma mulher, né? Ele se levanta e vai fumar à noite, né? Ao ar livre. A mulher chama ele, né? Vim me aquecer, não sei o que. Aí ele não dá a mínima para ela. Quer dizer que ele não gostava dela? Não sei, né? Quer dizer que ele tinha coisas mais importantes para tratar naquele momento. Ele estava tomando consciência do chamado, da sua vocação, certo? Da sua vocação de pai, da sua vocação de xerife, que ele precisava tomar conta da cidade. Que um xerife não é para café e contemplação de manhã, né? E simplesmente não fazer nada, cruzar as pernas, colocar e bolhufas, né? Não, ele precisa agora realmente ser um xerife. E não um xerife qualquer, um pai, certo? Naquele momento ele toma consciência de sua vocação e muda completamente. Começa a se entregar, se joga de cabeça nos casos, né, no desaparecimento do Will, e aí depois no desaparecimento da Bárbara, né, enfim. E aí começa, né, todo o desenvolvimento do personagem. Vamos para a cena do buraco negro. Então ele fala que ele se sente como um buraco negro, e aí a Eleven não sabe o que é. Ele explica que é algo que existe no espaço, que atrai tudo para si e destrói aquilo que atrai. Então a sensação dele é essa. Ele atrai tudo para si porque isso é um pai que quer carregar o peso todo de tudo nas costas, certo? O pai ele quer carregar isso tudo para si. Só que ele sabe que quando ele faz isso, ele destrói aquilo que ele atraiu. Isso é muito interessante. Muito interessante. O pai ele quer carregar o peso, a responsabilidade das coisas para si. Os pais, né? Isso aí envolve a mãe também, né? E aí destrói aquilo que atraiu, porque não sai perfeito. Não sai perfeito. Ele não realiza do jeito que ele imaginou. Ele começa, né, o seu itinerário de remorso. Depois que ele está na prisão,
na quarta temporada, né? Primeiro ele desaparece no final da terceira, né? Um amigo até brincou, né? Falou, velho, o Hopper vai morrer, não sei o quê. Né? Eu achei que tinha morrido, né? Depois, no final, tem a leitura da carta dele, um negócio muito emocionante e tal. Beleza. Na quarta temporada, né, uma outra pessoa já me falou, não, ele não morreu não. E ele aparece. Não, tá, o Hopper apareceu, não morreu, foi legal. Mas eu só percebi que ele realmente voltou quando ele tá lá na prisão com o soldado, né, que ia libertá-lo. E aí ele começa a desabafar sobre a Sarah, a filha dele, para o cara. Agora sim. Aí agora o Hopper voltou. Quando ele começou a desabafar de novo. Né? Enquanto ele só estava na ação, ele era apenas um personagem. Quando ele desabafou, ele voltou a ser aquele coração paterno que estava pulsando desde o começo. Certo? Que não falaria, não iria desabafar isso, né, de forma tão fácil. Talvez na prisão, sim. Né? Na situação que ele estava, sim. Mas não seria algo comum. Enfim, então o Hopper está de volta. E aí no finalzinho da quinta, tem um discurso que ele faz para o Will, né, que o Will está lá na praça, diante do monumento que fizeram, né, em homenagem aos que morreram, né, de Hawkins. E aí ele faz aquele discurso bonito para o Will despertar, né, que a gente pode seguir dois caminhos, existem dois caminhos. Um é o caminho do remorso, onde a gente fica se culpando por tudo que aconteceu e não vive, e o outro é o caminho que a gente aceita aquilo que aconteceu, não esquecendo, né? Ele não deixa claro, não é esquecendo o que a gente viveu, mas tentando viver da melhor forma possível, a partir daquilo que aconteceu, certo? Lembrando daquilo sem remorso. E ele fala, né, eu já passei muito pelo primeiro caminho, e me dei mal, né? Agora tá a sua chance de fazer diferente. E o Will acorda para a vida, né? De fato vai, apesar de não esquecer da Eleven, ainda vou falar rapidamente dele aqui, né? Mas então tem isso, tem essa questão do Hopper, né? Dessas falas do Hopper, né? Na carta também ele tem uma parte muito legal que ele fala para a Eleven, né? Para aprender com os erros dela, né? Enfim, né? É um paizão, gostei muito dele. E uma outra coisa que eu achei interessante foi um contraste que não sei se foi de propósito, eu simplesmente não sei. Né? E que também não é lá um grande símbolo, tal, não sei o que. Não, é uma referência bacana com a Divina Comédia de Dante, certo? E eu só prestei atenção nisso já na quinta temporada mesmo, no final, quando os meninos deram de cara com o Devorador de Mentes, em carne e osso, literalmente. Né? E aí, apareceu com o final do Inferno de Dante. E aí depois eu fui juntando as peças, né? E realmente se parece, né? Toda a série se parece. Né? Como é que o Dante começa a Divina Comédia? Como é que ele começa, né, a primeira parte da Divina Comédia? Numa selva escura, né? E os meninos falam dessa floresta das trevas do Hobbit, né, na delegacia, mas o Will se perdeu lá na selva escura. Já no primeiro episódio. A referência é ao Senhor dos Anéis, ou ao Hobbit, que seja, como na discussão. Só que está muito parecido com a Divina Comédia. Então Dante começa nessa selva escura. E ele se perde ali na selva escura até que ele encontra um guia, que é Vigílio, e leva ele ao inferno. Mas essa jornada de Dante ao inferno parece a jornada para dentro dele mesmo, certo? Para ele tomar consciência de si e aí subir a montanha do purgatório. Depois subir as esferas celestes do paraíso. Ele vive em busca de sua amada Beatriz, né? E ele só encontra com ela no paraíso. Passa o inferno e o purgatório sendo guiado por Vigílio. Na série, não tem o purgatório nem o paraíso, mas tem essa descida para dentro de si, de todos os personagens. Eles descem ao profundo do inferno. Eles descem... caramba, os meninos vivem coisas assim que crianças não viveriam, né? Lidam com a morte, a perda de amigos. Né? Então eles passaram por experiências. E todos eles amadureceram. Todos eles. Né? Cada um a seu modo, mas todos eles passaram por um processo de autoconhecimento e de maturidade, certo? De descida e de subida. E é assim que acontece com Dante, né? Dante desce ao profundo do inferno e depois ele sobe a montanha do purgatório. E no fundo do inferno, lá no último círculo do inferno, o que está? Tem lá o próprio Lúcifer, né? Congelado da cintura para baixo, com grandes asas, né? E fazendo vento, né? Mantendo o gelo frio,
né, com 3 faces, mastigando os 3 grandes traidores, mas não faz nada, né? Dante chega lá, olha para ele, né, Virgílio fala umas coisinhas e eles passam por detrás dele, né, e vão para o purgatório. Muito parecido com o Devorador de Mentes no final da 5ª temporada. Porque, beleza, o trem tá gigantesco, tá espalhafatoso, né? Mas muita gente questiona, né, o furo no roteiro, né? Onde foram parar os Demogorgons, né? Tem gente que cria a teoria de que aquele corpo do Devorador de Mentes foi feito com os corpos dos Demogorgons, né? Tal como na 3ª temporada. É interessante, né? Faz sentido. Mas faz sentido também a gente observar que no último círculo do inferno não tem nada a não ser o diabo congelado da cintura para baixo. Todas as coisas que Dante viu, né, assustadoras e tal, e penas, enfim, ficaram lá para cima, lá para trás, certo? No fundo do abismo da série tem só o Devorador de Mentes e o Vecna, tá? E o que acontece? Por que eu lembrei? Porque o Devorador de Mentes não consegue matar ninguém. Ele não fere ninguém, praticamente. Né? Os meninos só têm uma grande dificuldade de distraí-lo, né? E se manterem vivos. Mas, beleza, o cara, quando estava na Terra menorzinho, mais fraquinho, ele conseguiu matar uma cacetada de pessoas. Né? Na casa dele ele não fez nada. Não fez nada. Porque é assim que é o diabo. Né? E Dante mostra essa imagem pra gente ter em mente que o diabo ele é espalhafatoso. Da mesma forma que Sauron. Sauron lá na montanha, né, gigantesco, aquele olho em chamas, não faz nada com ninguém. À distância ele faz uma cacetada de coisas, né? O seu exército faz e acontece. Mas na hora que Frodo tá lá e joga um anel no vulcão, nada acontece, ele simplesmente morre, acaba. Né? Então o demônio ele é espalhafatoso, mas em si ele não tem poder. Aquilo que ele faz é por permissão divina, pura e simplesmente. Ele parece agir e parece ser mal, mas o mal de verdade, o mal substancial, não tem poder, tá? Não tem poder. É isso. E aí tem toda essa história, né, de mundo invertido, e aí se parece também com o inferno de Dante, porque Dante, ele estava na selva escura, certo? Na terra, e ele desce para debaixo da terra e vai, né, adentrando os círculos do inferno. Quando ele chega no último círculo, que é onde está lá o Lúcifer, e ele passa por detrás e desce mais um pouquinho, o que acontece? Ele veio parar do outro lado do mundo. Então ele sai de um mundo invertido, ele estava descendo, né? Estava descendo. Quando chega no final e desce mais um pouco, ele parece que estava subindo, né? Então o inferno ficou lá para baixo, assim. E aí a montanha do purgatório já está invertida. E a realidade, né, é o purgatório, digamos assim. É a montanha do purgatório que ele vai subir, certo? Lá era o subterrâneo, era o submundo. Então o mundo invertido, essa ideia de mundo invertido é muito legal. E fora que, tirando essa parte científica de buraco de minhoca, né, que não é minha praia, né, existe Hawkins, o mundo invertido e o abismo. Para quem está no mundo invertido, o abismo é lá em cima, certo? Mas para quem está em Hawkins, é lá embaixo. Assim como o inferno, né, para quem está no purgatório, é lá embaixo. Enfim, né, só umas paradas assim que são interessantes. E aí no final da série tem aquele momento muito bonito em que os meninos param de jogar o Dungeons and Dragons, né, colocam lá seus livros na prateleira e aí saem dando lugar às crianças, a Holly e os seus colegas. E aí o Will, ele olha para trás, vê a sua irmã, né, toda empolgada, toda animada, não diz nada, vira as costas, sobe uma escada e fecha a porta. Aquilo ali é a imagem, né, do fim de um ciclo e início de um outro. O Mike, ele fechou um ciclo, ele encerrou a sua infância, a sua adolescência ali. Agora começa a luta pela vida adulta, certo? Começa uma nova fase na vida do Will, apesar de ele ser agora o escritor, né? O escritor, o contador de histórias. Mas ele está numa nova fase da vida. É, de fato, a subida para a maturidade. Né? E ele fecha a porta, ele encerrou um ciclo. Ele não deixou a porta aberta. Tá? Mas o que é interessante, no início do purgatório existe uma escada. Uma escada com 3 degraus. Né? O degrau
que é um espelho, o degrau preto e eu acho que o outro é vermelho, não me lembro agora. Mas enfim, cada um dos degraus, né, o Dante ele precisa tomar consciência de si, né, do espelho, olhar para a sua sombra, né, o que há de negro, enfim, e iniciar um novo ciclo, tá? Não vou entrar em detalhes nos símbolos lá da Divina Comédia, só um paralelo interessante. E aí, o Mike sobe a montanha do purgatório, ele começa a montanha do purgatório pela escada, tá? Começa uma nova jornada na vida do Mike. Ele já se conhece, ele já sabe quem ele é, mas ele nunca vai deixar a esperança de reencontrar com a sua Beatriz, como Dante, né? De reencontrar com a Eleven. Ele crê naquilo lá, que eu também não vou entrar nessa questão, né? Ah, ela tá viva ou não tá? É a mesma coisa de Capitu, traiu o Bentinho ou não. Não interessa a gente saber se traiu ou não traiu. Não interessa a gente saber se ela morreu ou se ela tá viva. Se os irmãos Duffer não resolveram esse problema na série, é porque a experiência de ter esse dilema dentro de si faz parte da série. E não resolveu o problema. Né? E a gente fica nessa, ah não, ela tá viva por causa disso, disso, disso. Ela morreu por causa disso, disso, disso. Parece que ela se entregou, que ela se sacrificou, o sacrifício dela foi verdadeiro, foi autêntico, foi emocionante pra caramba, né? Agora existe uma esperança dela ainda estar viva, de ainda do Mike reencontrar com ela, seja nessa vida ou seja na outra. Assim como Dante tem essa esperança de encontrar com a sua Beatriz, certo? É a esperança que está no coração. E eles ficam lá, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Não, o que é isso? É a esperança. A fé é o fundamento da esperança. Tá? Então não é um otimismo babaca de realmente ela está viva, então eu vou fazer uma viagem, vou botar uma mochila nas costas e vou atrás dela. Não, aí seria um otimismo, certo? Como diz Chesterton. Nem otimismo nem pessimismo, mas esperança. Tá? Esperança. Então o Mike ele tem essa esperança de que ele vai reencontrar com ela em algum momento. Mas ele não faz da sua vida uma jornada em busca dela, né? Porque o Dante não faz isso em vida. Ele faz isso na Divina Comédia. E ele reencontra com ela no paraíso. Certo? No paraíso. Enfim, né? Enfim, só algumas coisas que eu achei interessantes e esse vídeo ficou maior do que eu imaginei, certo? Como eu falei, não são grandes análises, mas algumas coisas que são muito legais e que eu não vi, né, ninguém dizendo. Talvez até tenha dito em algum lugar que eu não encontrei, que eu não vi ainda, né? Mas enfim, né? Tá aí minha contribuição e minha sugestão de série para você assistir se você ainda não viu, tá bom? E se você assistiu a série, né, conta aí, deixa aí nos comentários o que você achou da série, o que você achou do final da série, tá? Sua opinião mesmo, né? Sua opinião mesmo, né? O que você achou, você gostou, não gostou, porque, né? E se você não conhecia a série, deixa aí também nos comentários, tá? Para motivar mais pessoas, tá bom? E não deixe também de cumprir a liturgia daqui do YouTube, certo? Curta esse vídeo, certo? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que esse canal cresça, tá bom? Para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas, tá certo? Então, é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e fica aí a dica. Assista Stranger Things. Sem pretensões, tá? Assista como entretenimento, se divirta porque vale muito a pena, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.